Olá, tudo bem? O nosso assunto de hoje refere-se a aprender a pilotar um aeromodelo com um instrutor ou com um simulador. E para não fazer um debate neste vídeo, nós vamos deixar o simulador para uma outra etapa, onde lá sim falaremos das características, as vantagens e desvantagens de um simulador. Até porque vários vídeos serão ambientados junto com o simulador a fim de demonstrar as técnicas de voo e por aí vai. Então o nosso assunto neste vídeo especificamente é a figura humana, o instrutor, que é aquela pessoa que fica ao nosso lado, nos orientando, ensinando, dando dicas e coordenando o nosso voo quando iniciantes. Bem, o instrutor, primeiramente, ele tem que ser um bom, quase que um exímio aeromodelista, tanto na questão de montagem, manutenção e, obviamente, na pilotagem. Por quê? Ele tem que conhecer toda essa rotina para poder ministrar um treinamento para um piloto que está começando no hobby. Então, ele normalmente, ou quase sempre, é, antes de instrutor, um piloto. Bem, existem duas maneiras muito comuns de um instrutor ministrar aula. Uma das mais antigas, mas que ainda é muito utilizada, é aquela em que o instrutor fica ao lado do aluno, observando como é que ele está executando os comandos no rádio e dando dicas do que ele deve fazer conforme o avião está voando. Então é mais ou menos assim. Primeiramente, o instrutor obviamente vai passar as instruções ao aluno dos comandos, o que cada comando no rádio executa. O instrutor decola o avião, faz um circuito de voo para checar todos os comandos, ver se ele está voando nivelado, trimado. Depois passa o rádio para o aluno e esse aluno começa a executar alguns comandos. À medida que esses comandos vão sendo dados, se o avião começa a ter uma inclinação à direita, o instrutor ao lado deste aluno começa a dar alguns toques, por exemplo, no ombro esquerdo, como que sugerindo uma correção. Se o avião começa a inclinar demais à esquerda, o instrutor começa a dar toques no ombro direito deste aluno, sugerindo a ele alinhar o avião, então nivelar o avião para o lado direito. É uma técnica antiga, mas que funciona bem. Eu aprendi a voar com instrutores assim, para mim funcionou muito bem. Mas alguns dizem que ela não é confortável, não é segura, porque existe o cabo trainer. O que é o cabo trainer? O cabo trainer é o seguinte: todos os rádios possuem uma entrada parecida com esta aqui, ó. Isso aqui é um P2 estéreo, aquele mesmo plug que nós utilizamos nos fones de ouvido de celular, dos antigos Walkman e por aí vai. Então, aqui, por exemplo, outro rádio, ó, também possui uma entradinha dessas. Não significa que todos os rádios possuem esta entrada. Teve uma série da linha de rádios Futaba, um outro fabricante, que o conector é um pouco diferente, mas a função é praticamente a mesma. Ou seja, eu vou pegar um cabo trainer, é um cabo preparado para esta função, aqui eu tenho um, que eu praticamente vou interligar os dois rádios, e funciona desta maneira. Quando eu interligo os dois rádios, este rádio passa a ser o rádio master, o mestre, e este passa a ser o slave, então instrutor e aluno. O instrutor segura uma chave no rádio, decola o avião, faz todas as manobras que tem que serem feitas. Uma vez constatado que está tudo correto, ele diz para o aluno: o avião está contigo. E ele solta essa chave. Quando ele solta essa chave, ele está delegando todos os comandos do rádio mestre para o rádio escravo, o rádio que está com o aluno. Então ele vai corrigindo verbalmente os comandos. Mais à direita, mais à esquerda, nivela, um pouco abaixo, um pouco acima, acelera, diminui o motor e assim vai indo. Se ele perceber que o aluno está perdido na iminência de derrubar o modelo, ele pressiona a chave novamente e retoma o comando para ele. Em alguns rádios essa sequência de chave pode até mudar, mas o procedimento é esse. Eu trabalho com dois rádios simultâneos. Alguns perguntam: qual é o melhor? Isto é uma peculiaridade e escolha de cada um. A questão de ter os dois rádios interligados, ela é muito confortável, mas para o aluno ela passa uma certa segurança
talvez um pouco exagerada, do tipo, qualquer coisa que eu me apertar, o instrutor segura. Quando eu tenho o instrutor ao lado, apenas me dando toques sobre a posição do modelo, isto delega automaticamente um senso de responsabilidade muito maior para o aluno. É claro que o instrutor pode tomar o rádio do aluno a qualquer momento para recuperar, mas a sensação de responsabilidade é muito maior. Em qualquer dos casos, nós temos que ter em mente o seguinte: instrutor, além de ser uma pessoa que possui esses requisitos, é aeromodelista, é piloto, ele tem que saber ensinar. E aí nós temos um problema que às vezes surge em alguns clubes. Um piloto pode ser excelente construtor, ele pode ser um excelente piloto, ele pode então deter o conhecimento do hobby, mas passar a informação adiante é outra história. E isso tem que ter uma percepção de si mesmo. Eu posso saber algo, ter pleno conhecimento para meu uso, mas eu passar a informação adiante é um pouco diferente. E isto não é só no hobby. Isto existe em todos os meios e em todas as profissões. É comum pessoas terem uma bagagem de conhecimento absurdamente grande, serem expert nas suas áreas, mas não sabem passar a informação adiante, não conseguem ministrar aula, não conseguem detalhar como é que conseguem desenvolver aquela linha de trabalho, aquela linha de raciocínio. Então, uma coisa é o saber utilizar, outra coisa é o saber explicar. São coisas diferentes. Via de regra, nos clubes sempre tem 1, 2, 3, 4, até às vezes mais pessoas qualificadas para dar instrução. Informe-se no seu clube e pegue um instrutor devidamente capacitado. Normalmente o clube vai indicar, aquela pessoa é qualificada, converse com ela. Porque o instrutor, aquele que é correto, aquele que é, inclusive aquele que leva isso como uma atividade quase profissional, ele tem condições de dizer, por exemplo, se o seu avião está apto, se não tem linkagem correta, se não tem sobra de comando, se o CG está correto ou está mais adiantado, mais atrasado e por aí vai. Então, inclusive, bom lembrar desse assunto, existem órgãos que são, aqui no Rio Grande do Sul é a FEGAER, é a Federação Gaúcha de Aeromodelismo, e nós temos a nível nacional a COBRA, que é, se não me falha a memória, Confederação Brasileira de Aeromodelismo. São instituições que foram criadas para organizar o movimento dos aeromodelistas a nível nacional. Quando é retirado um registro na FEGAER e na COBRA, normalmente na carteirinha vem lá a habilitação, habilitado para avião a gasolina, avião glow, helicóptero e instrutor. Isto significa que esta pessoa possui habilitação para dar instrução. Eu vou trazer mais detalhes sobre a FEGAER, sobre a COBRA, em um vídeo futuro aí. Certo? Então assim, o recado é esse. Dá para aprender sozinho? Dá, mas é muito arriscado. Não convém porque o prejuízo é grande. O que você vai gastar com aula é extremamente irrisório em relação ao custo total de um aeromodelo. Alguns clubes possuem pessoas qualificadas para essa operação, onde, por exemplo, dão ali 5, 6 aulas e nem cobram, para tentar trazer o aluno para o clube para fazer parte daquela sociedade. Outros instrutores, inclusive, fazem disso uma profissão e cobram. Quanto, aqui eu não saberia dizer, depende muito de clube, de localidade, teria que se informar aí no seu clube próximo. Certo, pessoal? Por hoje é isso, até o próximo vídeo e obrigado. Por favor, inscrevam-se. Inscrevam-se, vamos compartilhar, vamos ajudar o canal a crescer. Está crescendo, em menos de uma semana nós tivemos quase 500 visualizações. 500 visualizações não é pouca coisa para um canal recém-iniciado. Mas se isso está acontecendo, se estamos tendo inscrições, estamos tendo visualizações, é porque você se inscreveu, você compartilhou e está cooperando com a gente aí. Um abraço e até o próximo vídeo.